Você já teve vontade de mudar de vida e toda vez que você tenta parece que dá tudo errado e você não consegue sair do lugar? Bom, sabe aquela sensação de você planejar qualquer coisa que seja nova, seja mudar de emprego, seja começar um estudo novo, um hobby, se mudar de cidade ou mudar qualquer coisa, mas sempre que você tenta parece que dá tudo errado? Bom, talvez o problema não seja na falta de ação, mas sim aonde você direciona a sua atenção. Quando pensamos em mudança, nós pensamos no exterior, mas toda mudança verdadeiramente começa no interior. Quando nós pensamos em mudança, nós pensamos no nosso cenário, mas antes temos que entender quem nós somos de verdade. Afinal, é a vontade que vai te tirar da inércia e vai fazer você prosseguir e sair do lugar. Mas é a consciência de quem nós somos no mundo e o nosso lugar nele que vai trazer perseverança e paciência durante toda a trajetória. Bom, hoje eu quero compartilhar com você sobre 3 tópicos que você deve se atentar para trazer uma boa mudança. E é claro, por consequência, mudar vai ser bem mais fácil depois disso. Olá, pensadores! Sejam muito bem-vindos a esse canal, qual nós vamos passar aqui alguns minutos conversando, questionando e refletindo sobre esse tema. E é claro, se você gosta de conversas como essa, eu te peço para você se inscrever agora no canal para você não perder novos conteúdos. E vamos aqui começar com o primeiro tópico, que se chama Ninguém se importa com você. Mas antes de conversarmos sobre isso, eu quero que você seja honesto e pense agora. Qual é a primeira sensação que você tem quando você ouve a frase "ninguém se importa com você"? É uma sensação negativa? Bom, se for uma sensação negativa, possivelmente é o que vai te limitar e te atrapalha quando a gente pensa em mudança. Mas eu vou te falar que é tudo questão de significado. Como que nós olhamos para essa frase e o significado que colocamos a ela. Bom, quando a gente fala sobre importância, nós estamos falando sobre valor. E valor vem de validar algo. E toda vez que a gente fala sobre validar, a gente está falando sobre dependência. E o que é dependência? É você esperar nas pessoas que elas validem algo na sua vida. Isso é bom? Logo, quando você olha para essa frase, ninguém se importa com você, quando você pensa em validação, possivelmente vai ter um outro peso emocional. Mas vamos conversar mais detalhado. Cada tópico que a gente vai falar aqui hoje é tema para um vídeo, mas vamos falar aqui mais ou menos resumido e possivelmente depois eu trago outros vídeos bem mais detalhados. Mas vamos falar aqui. Quando a gente fala sobre que ninguém se importa com a gente, a primeira sensação vem que estamos sozinhos no mundo. Se ninguém se importa comigo, logo eu sou sozinho nesse mundo. E quando a gente fala sobre ser sozinho, de novo, a gente está ainda esperando validação nas pessoas. Mas agora eu quero que você pare e reflita. A sua vida é complexa? A sua vida tem problemas e tem dificuldades? Bom, se você está dizendo que sim, o que faz as vidas das pessoas serem diferentes da sua? Pode ser que você esteja comparando, e é claro que as suas dificuldades não é a mesma das pessoas. Por isso que a comparação não é justa, mas sim, dentro da realidade de cada pessoa, ela vai sim ter suas próprias dificuldades. Então, se você está aí no seu dia a dia, tendo seus problemas, procurando vencer seus problemas, seus desafios, e nessa complexidade toda, você acha que as pessoas também não estão tentando vencer? Logo, elas também estão procurando vencer ali, e elas não vão parar a vida delas para se preocupar com a sua. Então, quando você para e pensa que está todo mundo preocupado com suas próprias vidas, isso tira meio que um peso de você. Porque quando você entende que você é responsável pelas suas próprias ações, isso significa que você não vai depender de validação alheia. E é claro, não sejamos ignorantes. É claro sim que vai ter pessoas próximas a gente que vai se importar, seus familiares, algumas relações mais próximas. Mas até elas não vão viver a vida dela para você. Se você agora, eu te peço, se você pergunto, aliás, se você é um adulto, o seu pai fica todos os dias, do início do dia até o final do dia, preocupado com o que você está fazendo? Bom, ele não fica, porque ele tem a própria vida dele. E você também tem sua própria vida. Então, essa frase significa que ninguém se importa com você o suficiente para parar a vida delas para poder decidir a sua. Então pare e pense, você precisa ser responsável pelas suas ações. E é claro, uma vez que você entende que você é responsável pelas suas ações, as suas lutas são suas, os seus questionamentos são seus,
e a responsabilidade de mudar de vida, lembra da validação? É totalmente sua. Então, ou seja, isso é libertador. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre mudança, lembra da validação? Eu falei que não ia demorar nesse tópico, mas estou demorando. Lembra da validação? A gente pensa, ai, mas eu comecei algo novo e nenhum amigo meu me ajudou. Eu comecei um novo projeto, ninguém da minha família me mandou uma mensagem me apoiando. Gente, eu sei que é duro, mas muitas vezes, eles não fazem por mal. Claro, vai ter pessoas que não vão saber reagir. E de verdade, ninguém se importa muito com suas conquistas. É uma realidade dura? É. Mas se você não entender que você é responsável em celebrar suas próprias conquistas, você não vai sair do lugar. Se acontecer de alguém chegar e te dar alguma palavra de afirmação, te fazer alguma coisa, é muito bem-vindo. Mas não significa que você não vai ter que depender disso para mudar. Então, muitas vezes a gente fica, meu amigo não me ajudou, eu precisei de apoio e ninguém fez. É duro isso? É duro, mas está todo mundo preocupado com as suas vidas. Lembra que eu falei que ninguém vai parar a sua própria vida para ajudar a sua? Então, entender isso é libertador. Então, se você tem vontade de mudar de vida, esse é o primeiro pensamento. Entenda que você não é importante o suficiente para parar a vida das pessoas. O segundo tópico é o tema que eu mais gosto de falar nesse canal, que é autoconhecimento. Afinal, quando você entende seu lugar no mundo, como eu falei no início desse vídeo, e você tem consciência de quem você é nele, você vai entender os seus defeitos, você vai compreender as suas qualidades, você vai entender qual é a sua real capacidade e é isso que vai te fazer perseverar enquanto as coisas não acontecem. Eu te pergunto, você se conhece o suficiente para entender quem você é? Cara, eu assim, abrindo um parênteses aqui, eu acho que é muito engraçado isso. E eu vejo que cada vez é mais verdade. Quanto mais eu converso com as pessoas, desde quando eu criei esse canal aqui, eu vejo que as pessoas elas não falam sobre autoconhecimento e muitas vezes elas não têm conhecimento real de quem elas são no mundo. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, né, falando do canal que eu abri, que o tema central é autoconhecimento. E eu começo ali a conversar sobre, fazer algumas perguntas e muitas pessoas não têm noção de quem elas são. Eu te pergunto agora, você sabe me dizer quais são as suas habilidades? Você sabe dizer quais são os seus defeitos, que é muito importante saber? Você sabe dizer qual é a sua real capacidade? Bom, quando você não entende isso, você não vai ter nem autoconfiança suficiente para sair do lugar. Logo porque a vontade é o que vai fazer você ter ali aquele combustível para sair do lugar. Mas é o autoconhecimento é que vai fazer você perseverar e confiar nos seus sentidos. Então, se você não tem nem noção do que você tem de bom, como que você vai ter perseverança enquanto o resultado não acontece? Por exemplo, quando a gente fala aqui sobre as inteligências múltiplas, muitas pessoas só atribuem inteligência e habilidade para aquelas inteligências, né, mais conhecidas, que é a habilidade matemática, né, que é a lógica matemática, a habilidade talvez se comunicar, né? Mas as inteligências não são apenas isso, tá? Você tem diversas inteligências. Se você não conhece sobre as inteligências, eu te peço aí que você pause esse vídeo, ou se não, anote esses tópicos depois para você trabalhar durante o tempo, né? Mas existe a habilidade naturalista, existe a habilidade lógico-matemática, existe a habilidade musical, existe a habilidade corporal sinestésica, intrapessoal e por aí vai. Alguma delas vai ser a dominante e outras vão ser secundárias. Mas quando a gente fala sobre habilidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela capacidade de fazer contas complexas. Gente, conta não é uma habilidade? É, mas a inteligência não se resume só a isso. Talvez você seja uma pessoa introvertida, mas quem sabe você tem uma habilidade muito grande para a culinária. Talvez você seja uma pessoa altamente criativa, onde você chega, que a habilidade, se não me engano, acho que é espacial, onde você chega, você já tem uma noção ali de como vai ficar a decoração daquele lugar, quais serão os móveis que você vai colocar, quais serão os quadros e o estilo, né, de decoração que você vai trazer. Note que se você sempre pensar em habilidade matemática, a gente acaba excluindo essas outras habilidades, mas elas não são menos importantes, elas são tão importantes quanto as outras. Então, primeira coisa, segundo tópico que você precisa ter em mente, quando você quer mudar, é saber quem você é. Então, quando você entende quem você é, você entende a sua real capacidade.
E vamos para o tópico 3, que também não é menos importante que os outros dois, que se chama comparação. Toda vez que a gente fala em mudar de vida, a primeira coisa que a gente faz, isso é quase que involuntário, a primeira coisa que a gente faz é se comparar. Ah, mas eu procurei mudar de vida, mas quando eu procurei ter um novo estudo, fulaninho foi mais fácil para ele. Ah, porque quando eu quis começar um novo emprego, foi muito mais fácil para fulano. Quando eu quis aprender uma outra habilidade, eu não tinha dinheiro para comprar os materiais necessários, fulano sempre teve de uma forma mais fácil. A gente sempre se compara, mas cada realidade é uma realidade. Essa régua, ela não é justa a partir do momento que você entende que o seu poder aquisitivo é diferente das outras pessoas, que você entende que o ambiente onde você mora, a sua cultura é diferente das outras pessoas, que você entende, lembra do autoconhecimento? Que a sua personalidade e as suas habilidades também são diferentes de outras pessoas. Talvez você seja uma pessoa que não seja muito comunicativa, mas tem uma coordenação motora boa. Aí vai lá uma outra pessoa, ela é muito boa em comunicação, mas não tem uma coordenação motora tão desenvolvida. Então, quando você fica se comparando, às vezes não é justo. Às vezes não. Todas as vezes não é justo, porque a mesma regra não se aplica. E é claro, quando você entende que você é responsável, lembra do tópico 1, que ninguém se importa com você, que você é responsável pelas suas próprias escolhas, as suas conquistas vão ter muito mais valor. Porque quando você entende todo o processo, você entende lá que não foi fácil para você, e você passou todos os processos, vivendo cada etapa devagar, quando você alcança o teu objetivo, ele tem muito mais valor afetivo. Então, a comparação, ela nunca é justa. E se você sempre ficar se comparando, você nunca vai sair do lugar. Eu sei que muitas vezes a gente tende a comparar com alguma pessoa que é próxima a gente, e infelizmente a vida, eu vou falar igual eu vi muito tempo em terapia, que a vida não é um morango, e a vida não é, a vida vai ser injusta, vai ter pessoas que vão se dar melhor no emprego do que você, e muitas vezes não é por conta de capacidade técnica, mas sim porque a pessoa foi lá e fez um network melhor, ficou puxando o saco de uma pessoa, e enfim. Então, ou seja, a vida não é justa. Então, quando você se compara, você entende que a régua não é a mesma. E isso vai te parar. Então, o que você tem que fazer? A gente vai ficar assim porque é involuntário, nós vamos ficar tristes. Porém, é entender que a nossa vida é nossa e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se você hoje deseja mudar de vida, ainda mais agora que já estamos prestes a finalizar o ano e começar 2016, trabalhe esses 3 tópicos. Entenda que ninguém se importa com você o suficiente para parar a vida delas. Então, decida fazer sem se importar com as pessoas. Segundo, se conheça, procure entender sua personalidade, seus defeitos, suas habilidades e quem você é no mundo. E terceiro, não se compare, porque isso não é justo. É uma régua errada e injusta que vai te fazer ficar parado. E essas 3 coisas vão trazer muito mais fácil uma mudança na sua vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até o final, não esqueça de deixar sua curtida e seu comentário. E é claro, se você quiser ajudar o canal e você for um leitor, se você gosta muito de ler e passa muito tempo lendo, eu quero te convidar a você conhecer o meu livro de poemas. Eu já publiquei ele lá na Amazon. É um livro que eu fiz com muita dedicação. Foi poemas que eu escrevi, com muito carinho. E se você gosta de acompanhar aqui o canal e quiser acompanhar lá também lendo, será muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E é isso, pensadores. Até o próximo vídeo.